Olá, vamos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Vamos continuar aí estudando a nossa pontuação. Como sempre, vocês do 5º ano conseguem fazer com mais autonomia, mas se precisar de ajuda, estamos aqui, né? Em casa, se tiver alguém para ajudar vocês também, melhor ainda. Então, nós vamos aqui continuar a unidade 6, tá? Que foi aquele texto da última aula, um palhaço escritor ou um escritor palhaço. E vamos continuar o estudo da pontuação hoje também. Né? Como sempre, né? Nós vamos fazer a leitura aqui juntos, vou explicar as questões para vocês, né? A explicação, o estudar a língua que vamos continuar, depois vou explicar a tarefa e vocês vão realizar todas as atividades aí em casa. Algumas vamos fazendo juntos aqui durante a aula, se precisar, quem assiste o vídeo gravado dá uma pausa ou volte o vídeo, assista novamente, tá? E aí você vai realizando da sua maneira, no seu tempo, e entre em contato conosco sempre que precisar. Estamos à disposição de vocês para ajudá-los a todo momento que precisar. Bom, e aí vamos para estudar a língua, né, da página 45, que é onde paramos na última aula, ó, continuação. Nas aulas anteriores, você estudou os sinais que são pontos. Podemos dizer que o ponto avisa que a frase terminou e então pode-se começar outra. Agora vamos falar de outros tipos de sinal. Nós falamos na aula passada do ponto final, interrogação, exclamação, reticências. Agora vamos nos outros. Vírgula, que também é muito utilizado o tempo todo. A vírgula, ao contrário do ponto, avisa que a frase não terminou e, portanto, tem continuação. Ela é usada em várias situações. Aí a vírgula, né, ó, uma vírgula muda tudo. Quando eu leio um texto que tem a vírgula e eu não faço aquela pausa na vírgula, perde o sentido do texto. Então, a gente tem que respeitar, né? A gente costuma falar para vocês em sala de aula, ó, a vírgula dá uma respiradinha e funciona. Então, olha a função. Para marcar uma enumeração, isto é, uma lista de palavras, expressões ou frases. Então, quando eu vou citar vários itens, eu tenho que separar esses itens por vírgula. Isso chama enumeração, né? O exemplo, a minha paixão pelo instrumento foi menor do que a preguiça de carregar todos aqueles tambores, pratos, tripés. E olha lá as vírgulas marcadas aqui para vocês, ó, de azulzinho, que é onde tem que dar uma pausa na leitura. Próximo exemplo, fiz faculdade de publicidade, trabalhei com meu pai no comércio de bombas hidráulicas, filmei casamentos, fiz telegramas animados. Cada vírgula, uma pausa. Também serve para sinalizar o termo intercalado na frase ou deslocado para o início. Quando eu falo termo intercalado, se esquecer, tem aqui também, ó, é quando ele está no meio. Então, quando eu vou colocar alguma explicação no meio da frase, eu uso a vírgula para sinalizar. O exemplo, ó, mais tarde, no começo da adolescência, comecei a tocar bateria. Esse termo intercalado está explicando quando foi esse mais tarde, que foi lá no começo da adolescência. Então, é uma explicação, ó, no meio da frase, tá? Por isso que ele é chamado de termo intercalado. Outro exemplo, depois veio Amigos do Peito, show inspirado num livro que escrevi com um CD do mesmo nome. Também o termo intercalado aqui está explicando, né, que esse Amigos do Peito, né, era um show inspirado no livro que a gente viu lá no nosso material nas páginas anteriores. Outro exemplo, o tempo que antes vivia correndo, agora não passava. Então, mais um termo intercalado. Então, nós temos aí 3 exemplos de termos intercalados. Próximo exemplo já é um termo que foi deslocado para o início. Ó, então, olha aqui, ó. Esse termo no início, eu tenho que dar uma pausa. No ano de 1989, 3 atores pesquisadores do Grupo Lume resolveram se isolar num sítio. Então, quando eu comecei falando essa parte aí, ó, no ano de 1989, eu dou uma pausa. E aí continua a leitura. O termo destacado nesse último exemplo poderia estar intercalado na frase. Nesse caso, seria marcado por vírgulas, igual a gente viu anteriormente. Ó, é a mesma frase de cima, essa mesma frase, só que aquele termo que antes estava lá no início, ele veio para o meio, ou seja, ele está como termo intercalado, ele está entre a frase, ó. 3 atores pesquisadores do Grupo Lume, no ano de 1989, resolveram se isolar num sítio. Então, aqui, ó, está explicando em que ano foi. Como explicou no meio, né, como um termo intercalado, vírgula antes e vírgula após essa explicação.
Mas se estivesse no final da frase, não haveria necessidade da vírgula. Olha como a nossa língua portuguesa, ela em muitos momentos é complicada. A gente tem que estudar muito, ler muito, porque ela tem muitas regras, né? Olha como fica a mesma frase, agora sem a necessidade de vírgula. 3 atores pesquisadores do Grupo Lume resolveram se isolar num sítio no ano de 1989. Nesse caso, já não é necessária a vírgula. Também é usada a vírgula para isolar o vocativo, mas aí a gente tem que lembrar, né? E o nosso material já trouxe aqui, para quem não lembra, o que é o vocativo. Vocativo é aquele chamamento, né? Quando a gente chama vocês na escola, por exemplo, assim, meninos, hora do recreio. Que saudade do recreio, né, gente? Então, quando falamos assim, ó, meninos, né? O vocativo, meninos. E aí dá uma pausa e continua a frase, ó, meninos, hora do recreio. Eu dou uma pausa após chamar vocês. Esse chamamento é o vocativo. Olha o exemplo lá. Professor, terminei a atividade. Agora, caros telespectadores, assistam a mais um noticiário. Nesse caso, ó, o vocativo, ele não precisa estar no início da frase, ó. Ele vem logo após, né, uma palavra. Também tem que usar a vírgula. Ponto e vírgula. Então, nós já falamos do ponto na outra aula, já falamos da vírgula, agora tem essa pontuação que é junto o ponto e a vírgula. Então, ó, o ponto e a vírgula, ela já não é tão utilizada quanto os outros, mas a gente precisa entender que em alguns momentos é necessário. Ó, ela indica uma pausa menos acentuada que o ponto, porém mais intensa que a vírgula. Geralmente é usado para separar frases mais longas. Então, olha só, ela não é uma pausa tão grande quanto um ponto final, né? Só que é uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula, então ela é intermediária. Por isso usa os dois, o ponto e a vírgula. Então, quando a frase é muito longa, ó, o exemplo, ele come um pouco de capim, atrás dele tem um barco, é o barco que ele veio, é o barco que ele vai voltar. Então, ó, aqui usamos 2 vezes esse sinal aí, que é o ponto e a vírgula. 2 pontos, usamos bastante esses 2 pontos aí nos nossos textos, né? Ó, marcam o início do diálogo. Exemplo, a mãe diz ao ver a tarefa de matemática ao filho. Olha só, a mãe diz. Então, quando alguém vai falar, ó, tá marcando que o diálogo vai começar, né? Ó, usou os 2 pontos. E aí vem, você sabia que os números são muito prestativos? E o garoto, olha novamente os 2 pontos, porque agora é o garoto que vai falar. São mesmo, podemos sempre contar com eles. É uma piadinha, né? Então, esses 2 pontos, quando alguém vai falar no diálogo, é o momento que nós utilizamos. Também introduzem uma explicação ou uma enumeração. Por exemplo, ó, recebi a notícia por telefone. O Luiz Otávio Burnier tinha morrido. Então, aqui, ó, usou os 2 pontos, porque vinha a explicação de qual era a notícia que ele recebeu por telefone. Outro exemplo. Na mesma época, a Mônica e eu formamos a dupla Clautadores de Histórias, que durante um tempo foi, digamos, um trio. Aí, olha os 2 pontos de novo, porque vai explicar, ó, vai enumerar quem era esse trio. Ela, eu e o meu carro velho, ó, enumerou. Tá? E na enumeração usou a vírgula aqui, ó, para separar, né, os termos aí que ele citou. Travessão. Acabamos de ver, né, na piadinha anterior que o travessão também é muito utilizado no diálogo, né, ó. Ele marca esse diálogo. Como faz para calar o mundo? Tira-se a letra N. Então, também uma piadinha aí que vocês gostam muito de ler em sala de aula, né? Então, olha lá o travessão, ó, né? Nesse caso, um falou, né, o locutor, e o interlocutor já respondeu. Então, os 2 pontos, eles normalmente vêm sempre antes do travessão. Quando o texto é maior, alguém vai falar, usa os 2 pontos, em seguida vem a fala da pessoa com o travessão marcando esse diálogo. Ele também, ó, retoma o diálogo após a interferência do narrador. Olha o exemplo, ó. O que o pneu disse para o asfalto? Aí vem a fala do narrador, ó. O irmão perguntou, e aí continua o travessão. Você sabe, não é? E não sei, respondeu o irmão. Outra fala do narrador. Pode me dizer, por favor? Você ainda me deixa careca. Outra piadinha aí, bem simplesinha, né? Então, ó, no meio aí, né, dessa fala,
aparece a explicação do narrador. Então, quando aparece essa explicação do narrador, em seguida eu tenho aí o travessão para continuar a fala do personagem. Aspas também usamos bastante e normalmente nós temos, né, o hábito de fazer o sinalzinho de aspas para o aluno lembrar o que é aspas, né? Realçam palavras, frases, expressões para que o leitor perceba o emprego de neologismo, que a gente já falou, aquelas palavras novas criadas a partir de outras, né? Ou palavra estrangeira e a presença de humor, ironia, crítica e palavra utilizada com sentido não usual. Quando eu falo não usual, é diferente do normal. Exemplo, ele colocou um O, ó, ele colocou um O tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Precisava realçar esse O na hora da leitura. Se não colocasse essas aspas, a forma de ler seria complicada. Ele colocou um O tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Quando eu vou ler também onde tem essas aspas, eu também dou uma pausa, ó. Ele colocou um O tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Tá vendo que eu reforcei esse O, tá? As aspas também servem para isso. Uma homenagem ao moço que, sem saber, os havia ensinado a escrever em palhacês. Aí aqui usou uma palavra, ó, que é formada por neologismo, né? Que é o palhacês que a gente já falou na aula anterior. Para isso, usou as aspas para mostrar isso. Indicam também citações, quando alguém está falando algo, né? Nas outras ilhas, outros cavalos ouvem e também gritam com todas as suas forças: viva a liberdade! Então aqui destacou com aspas, ó, viva a liberdade, que é o que os cavalos gritariam, né? Que foi naquela outra aula que vocês tiveram com a professora Marô. Então é a fala aí dos cavalos. Também marcam o diálogo, substituindo o travessão. Normalmente a gente usa mais o travessão quando vamos escrever um diálogo, mas as aspas aparecem também em vários textos, tá? Como aqui no exemplo, ó. O grande projeto dele é voltar para junto dos cavalos e dizer, aí nesse caso, ó, olha os dois pontos, porque alguém vai falar, e aí iniciou a fala com as aspas. É preciso mudar. E os cavalos perguntarão, olha os dois pontos. E o que é que deve mudar? Ó, aspas no início e no final da fala. E ele responderá: a nossa vida é que deve mudar. Ela é muito miserável. Nós somos muito infelizes. Isso não pode continuar. Então, as aspas, ela marca o início da fala e o final da fala desse personagem aí no meio do texto. Primeira atividade. Nós vamos usar a vírgula nessas frases. Ó, são 4 frases que estão sem as vírgulas. Então, nosso objetivo é encontrar os locais corretos, aí onde precisam, né, colocar essas vírgulas. O primeiro exemplo, ó, nós fizemos para vocês aqui, ó. Então, olha como vai ficar. Hoje tivemos aulas de português, ó, vou colocar aqui para vocês. Português, história, matemática e educação física. Quando a gente vai citar o último item, né, a gente já usa o E. Mas olha aqui, ó, português, vírgula, história, vírgula, matemática e educação física. Para dar aquela pausa, aquela respirada na leitura que a gente fala para vocês. E aí vocês vão fazer a mesma coisa com o B, o C e o D. Esqueceram a função das vírgulas? Voltem nas páginas anteriores e relembrem, tá? O 2 tem uma tirinha, né? Ela é bem simplesinha, com poucas escritas, né? Olá, eu só, você é uma vovó bonitinha. Aí ele volta, putz. Então, olha só, né? Quantas reticências foram usadas no primeiro quadrinho e no segundo quadrinho? E aí vem a pergunta, na fala de Minduim, o que as reticências indicam? Também, se você esqueceu a função das reticências, né? Volte às páginas que vai ter a explicação para você relembrar. 3. Leia uma anedota que foi modificada para essa atividade. Em seguida, organize as frases do diálogo em parágrafos e use a pontuação com travessão, obedecendo o sentido. Aqui, vocês vão perceber que nesse pequeno texto tem um diálogo, só que ele está todo misturado. Então, a função é organizar esse diálogo aí. Ó, olha como ele está escrito tudo junto. O filho pergunta ao pai distraído, papai, onde fica a África? E o pai pergunta à sua mãe, é ela quem guarda tudo aqui em casa. Olha que confusão.
Não tem sentido, não conseguimos entender. Então, a função de vocês é organizar aqui nessas linhas esse texto usando o travessão, não só o travessão, né? Você vai usar os 2 pontos onde forem necessários, usar o travessão e os outros sinais de pontuação também necessários, tá? Escreva com bastante cuidado aí, bastante atenção. É um trechinho bem curto, vocês não vão ter muitas dificuldades. O 4 é mais uma daquelas atividades orais, né, que faríamos em sala de aula, trocaríamos aí, né, juntos, mas infelizmente à distância nós vamos ter que fazer um improviso, né, ó. Prepare-se para ler as frases seguintes em voz alta, com as variações de entonação indicadas, né, aquela entonação que nós falamos bastante, né, na última aula e agora também, porque a pontuação, o objetivo é essa entonação. Então, vocês vão ler todas essas frases. Bom, não precisa mandar todas, né? Mas escolha algumas dessas aqui, grave o áudio e nos envie, né? Para que a gente veja se vocês realmente entenderam aí o sentido de cada pontuação para essa entonação. Ó, aqui vocês vão ler a primeira frase, ó, com certeza, tá? Aquela firmeza. Vou ler essa para vocês como exemplo, ó. Lembro quem ganhou a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Então, pronto, eu falei com certeza, porque eu lembro quem é que ganhou, tá? A próxima frase você já vai ler com deboche, tá? Com aquele sentido de deboche. A próxima com inconformismo, você não está acreditando naquilo que aconteceu. A próxima com dúvida, ai, será, né? E a última da letra A com admiração. A letra B, a primeira é com frieza, nem liga, né, para aquilo que está acontecendo. A próxima com desespero, né? A próxima com incredulidade. O que é essa incredulidade? Que você não está acreditando naquilo. Será que aquilo aconteceu mesmo, né? E a última aqui com ironia, né? Ironia, quando você fala uma coisa querendo dizer outra, né? Você está, né? É muito parecido também com o deboche, né? Mas a ironia é um pouquinho mais... enfatiza mais isso, né? Ortografar, como toda unidade, a gente tem também ortografar. Como nós estudamos muito, né, na aula anterior, vocês estudaram prefixo e sufixo, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Complete as colunas com palavras derivadas empregando o sufixo, né, destacado em cada exemplo. Então, na primeira coluna, ó, tem o cana, a palavra derivada de cana é canavial. E o sufixo aqui, ó, ial. Então, um exemplo para vocês, o arroz virou arroz-al. Olha o al aí, que é o sufixo. Na número 2, ó, mudar virou mudança. O sufixo ança. Então, esperar virou esperança. Então, vocês vão completar aqui. Terceira coluna, gosto virou gostoso. O sufixo oso, então, forma, formoso. Quarta coluna, ó, lista virou listagem. Então, blindar, blindagem. Tranquila essa atividade, né? Vocês vão fazer aí, vão tirar de letra. Retomando o texto, aqui eu só vou reforçar com vocês o texto que nós já lemos, né, na aula anterior. Vocês voltem lá, leiam de novo, né? É um texto longo, mas é um texto gostoso de ler, que ele está contando toda a trajetória de vida dele, que é a minha história de palhaço, né? Então, ó, vocês vão ler novamente, tá? Colocamos aqui para relembrá-los, ó, tá? A surpresa que ele teve, né? Aqui a continuação. Esses livros, né, que foram mostrados, né, normalmente as escolas têm. Se estivéssemos em sala de aula, poderíamos até ler esse livro com vocês, né? Continuação do texto. E aí aqui vem as explicações sobre o que vocês vão fazer de agora em diante, tá? Vocês notaram que no texto o autor relata vários fatos de sua vida? O tempo todo, o Cláudio Tebas, nesse texto, está falando o que aconteceu com ele. Ele conta desde quando ele era criança, lá no quarto dele, que ele queria ser arqueólogo, né? Depois ele queria ser músico. Então, ele conta tudo da vida dele. Gostaram de conhecer esses fatos? Aí é uma questão pessoal, né? Você acha interessantes? Normalmente, né, a distância é mais difícil, mas quando estamos em sala de aula, normalmente vocês gostam de ouvir o que o colega vai contar, vocês também gostam de contar os fatos que aconteceram com vocês, então essa troca é muito interessante, né? Principalmente quando estamos presentes aí. Quais são as características de um relato? Bom, primeiro vamos entender, a palavra relato
Vem do verbo relatar. Relatar é o mesmo que contar. Então, um relato é você contar alguma coisa. Nesse caso, como é um relato pessoal, você vai contar coisas sobre a sua vida, sobre o que você passou. Então, ó, verbo, quando eu vou escrever um relato, eu uso verbos na primeira pessoa e no passado. Primeira pessoa, porque eu vou estar falando de mim mesma e de outras pessoas que estão comigo. Então, é primeira pessoa. Como assim? Eu, me, comigo, nós. Então, esses verbos, né, acompanham aí, ó, tinha, imaginava, fazia, corria. Esse tinha e esse imaginava, se eu fosse colocar um pronome na frente deles, ficava eu tinha, eu imaginava. Por isso que falou aqui, ó, que é o uso da primeira pessoa. Mesmo que eu não coloquei o eu aqui, mas eu sei que ele está embutido aqui no verbo, ó. Se eu falei tinha, eu tinha. Então, isso é o uso da primeira pessoa. Os marcadores de tempo. Tem várias formas de eu marcar o tempo, né? Aqui algum exemplo, ó. Mais tarde, no começo da adolescência, nesse tempo todo, no ano de 1989. Então, isso vai mostrando mais ou menos em que tempo aconteceu esses fatos que ele está relatando. Inicia o texto falando que teve várias profissões. Isso está falando lá do Cláudio Tebas, né? Nós estamos falando daquele texto, tá? Antes de contar que decidiu ser palhaço com quase 30 anos. Como eu falei para vocês, ele iniciou falando que ele queria ser arqueólogo, ele queria ser músico, né? Só mais tarde, com quase 30 anos, é que ele decidiu ser palhaço. Então, ele começou contando várias coisas antes. Na segunda parte, ele escreveu um subtítulo, Ouve Só Essa História, convidando a conhecer algo bastante interessante, porque ele achou interessante contar isso, né, para os leitores. Então, ele começa assim, Ouve Só Essa História. Ao longo do texto, o autor brinca com as palavras, né? Quando ele fala lá, Valef Ormus, e lá tem a explicação, por que que esse termo, né, que esse nome surgiu. Na verdade, o nome correto seria Vale Formoso, mas aconteceu uma situação engraçada e virou Valef Ormus. Quem esqueceu, leia lá. Finaliza antecipando um fato a ser relatado. Ó, menos de 3 meses depois, eu teria uma grande surpresa. Então, ele contou, né, que durante um tempo, né, ele tinha acontecido várias coisas, mas que daí 3 meses ele teria uma surpresa. Agora você já sabe que para criar uma boa história, você precisa saber, ó. Então aqui é um roteiro de produção do texto, né? O nosso material já traz também uma indicação e nós trouxemos mais aqui para completar, né? Para ajudar mais ainda vocês. Então, ó, a gente tem que estruturar um texto. Quando eu falo estruturar um texto, os parágrafos e as pontuações, que nos ajudam a entender bem o texto. Criar personagens, que são pessoas e às vezes pode ser com animais. Quando nós vamos falar, por exemplo, escrever uma fábula, usamos muito aí os animais, né? Relatar acontecimentos, fatos reais ou ficção. No caso do relato pessoal, igual do Cláudio Tebas, são fatos reais que ele contou da vida dele. O que vocês vão escrever também. Definir um lugar, cidade, casa ou escola, onde aconteceram aí os fatos, né, que você vai estar contando. E definir um tempo, presente, passado ou futuro. Como é um relato pessoal, você vai estar relatando algo que já aconteceu. Então, a maioria aí, das frases que você vai escrever, elas vão estar no passado. Dica de correção, que é aquela revisão, aquela verificação. O nosso material também traz, nós trouxemos mais algumas aí para completar. Letra legível, aí você pode até fazer isso no seu caderno e você mesmo ir fazendo essa verificação. Se você colocou letra legível sim ou não, ou peça para alguém na sua casa, se for possível, fazer isso para você, né? Letras maiúsculas onde são necessárias, e aí você vai assinalando, ó, sim ou não. Pontuação, ortografia, atende ao tema, não pode fugir do que foi proposto. O título, sequência cronológica, que é aquele tempo, eu comecei de uma maneira, eu tenho que dar seguimento naquilo, né? Segmentação das palavras, se eu escrevi sem separar ou juntar as palavras onde não pode, né? Respeito às margens do caderno, né? Coesão e coerência, né? Essa coesão e a coerência, né? Na coesão a gente sempre fala para os alunos, cuidado com as palavrinhas de ligação. Eu sempre falo em sala de aula para os alunos, quando vai escrever um texto, né? Que, olha, eu costumo brincar com eles, está proibido usar o aí.
porque é uma palavrinha de ligação que, se não tomarmos cuidado, toda hora está usando aí. E tem várias formas de marcar aí a ligação entre as frases, né? Então, mais tarde, logo em seguida, né? E aí você tem que encontrar essas outras formas e não usar o aí. O texto fica pobre em linguagem, né? E a coerência, né? Aquela coerência, a gente sempre fala assim, o mais básico aí, né? O texto tem um começo, ele tem um desenvolvimento, que é o meio do texto, e ele tem que ser finalizado. Senão o texto não tem coerência, a pessoa que lê não entende. Bom, e aí esse produzir um texto, né? Com frequência vivemos experiências diferentes, inusitadas, amedrontadoras, ou seja, nós vivemos experiências o tempo todo. Durante todo o nosso dia acontecem vários fatos, mas alguns são mais marcantes e outros não. Essa atividade aqui também, ó, né, vou só explicar para vocês, porque também é uma atividade oral, ó, oral. Às vezes, mas na próxima atividade vocês vão produzir por escrito, mas aqui nós temos a primeira introdução para vocês fazerem um relato oral. Mesmo sendo um relato oral, eu tenho que lembrar de contar a sequência de fatos, as pessoas que participaram, qual foi o tempo, o espaço, que é onde aconteceu, o narrador, que é quem está contando essa história, né? Os verbos no passado, tudo aquilo que a gente já viu, né? E aqui, ó, entrou o pedido do relato oral, que, novamente, né, eu falo para vocês, em sala de aula, vocês fariam para nós vocês iam contar em sala de aula, né? Principalmente os que gostam mais de falar, de compartilhar. Só que nós não estamos na escola, mas o que você pode fazer? Você vai se preparar pelo relato oral para na próxima atividade produzir o texto. Então aqui, ó, a sugestão é que você, ó, conte um fato engraçado ou amedrontador ou qualquer outro que você tenha aí vivido. Sugestões: primeiro dia da escola, um passeio com os colegas fora da escola ou com a sua família, uma festa, como conhecer o seu melhor amigo ou amiga, o dia em que seu animal de estimação chegou na sua casa. Não se esqueça de dizer quando isso ocorreu. Quando vamos contar esse relato, a gente tem que falar quando, onde aconteceu e com quem aconteceu. É o básico, né? E aí você não vai ter como nos contar, a menos que você queira também gravar o seu áudio e nos mandar. Ficaremos muito felizes de receber aí o seu relato, né, oral. E aí sim, ó, vem o relato pessoal, ó, usando essas informações que obteve em casa. Por que está dizendo isso aqui, ó? Usando informações que obteve em casa. Quando chegarmos lá na tarefa, vai ter um item, né, que é uma preparação para esse relato aqui pessoal também. Então, por isso que está falando isso, tá? Usando as informações que obteve em casa. E às vezes você esqueceu de alguma parte desse acontecimento, você pode pedir ajuda aí dos seus familiares, tá? Então, olha o roteiro, que agora você vai produzir o texto escrito mesmo, tá? A primeira parte: antes de escrever o seu relato, retome as características desse gênero textual. Tudo aquilo que eu falei bastante hoje. É uma coisa que aconteceu com você, então você vai falar, vai usar tudo na primeira pessoa, tá? Você vai contar os fatos no passado, porque já aconteceu. Tudo aquilo que eu já expliquei, se esqueceu, volte, tá? Organize o seu relato em parágrafos. Então, no primeiro parágrafo, inicie contando por que o fato que você relatará é marcante. Se é engraçado, se é triste, por que ele foi marcante? Tem um motivo. No segundo parágrafo, relate a experiência que viveu. Ou seja, aí você vai contar qual foi o fato realmente, né, que foi marcante para você. E o terceiro parágrafo, você vai finalizar contando como terminou. É o que eu falei agora há pouco, né? Na coerência do texto. Começo, meio e o fim. O começo é a introdução do que você vai contar. O meio, que no caso será o segundo parágrafo, é o desenvolvimento do que você vai contar, né? Do fato. E o final, como terminou esse fato. Sempre, ó, mais uma vez temos aqui, ó, a revisão de texto. Tudo isso aqui, né, sempre tem no nosso material para você fazer a verificação. Depois que você escreveu, leia, de preferência leia em voz alta. Quando lemos em voz alta, a gente consegue perceber alguns erros que talvez não percebemos na hora da escrita. E vai fazendo a verificação aqui, seguindo esses itens da nossa revisão. Hora da tarefa. Número 7, porque na aula anterior nós fizemos até a 6, né? Resolva as questões a seguir relacionadas ao uso da vírgula. Leia a frase: meia palavra basta para o bom entendedor. Desloque o termo intercalado, né? Esse termo, que ele vai virar um termo intercalado,
para o início da frase. Desculpa, ele não vai virar um termo intercalado esse. Ele vai lá para o início da frase, ó. Então, você vai deslocar esse termo que está destacado para o início da frase. Ó, perdão. A letra B. Agora leia esta. A chuva fina, o ar úmido, o vento, tudo contribuía para as pessoas preferirem ficar dentro de suas casas. Separe os elementos da enumeração. Citou várias coisas aqui, ó. Então, enumerou. Então, você tem que separar esses itens, né, com vírgulas. E a letra C. Inclua um vocativo na frase. Aqui você vai criar um vocativo. Lembra que o vocativo é um chamamento. Igual eu dei exemplo aquela hora. Meninos, chegou o recreio. Igual, o vocativo que eu usei nessa frase é meninos. Aqui não tem vocativo, você vai ter que incluir. Venham ver os palhaços. Então, você vai criar um vocativo aqui. E quando eu uso o vocativo, eu tenho que usar a vírgula também. 8. Complete a pontuação do texto a seguir, marcando o diálogo com. Então, vocês vão escrever no caderno, porque no nosso material não tem espaço suficiente, vocês vão escrever esse textinho aqui de duas maneiras. Na letra A, pediu primeiro com o travessão. Então, você vai marcar o diálogo toda hora que alguém estiver falando ali nesse texto com o travessão. Terminou a letra A, finalizou essa escrita do que foi pedido, você vai fazer a mesma coisa na letra B, o mesmo texto, só que agora você vai, ao invés de usar o travessão, você vai usar as aspas. Nós vimos hoje na aula que tanto o travessão quanto as aspas, elas marcam a fala de alguém, elas marcam o diálogo. Então, você vai escrever de duas maneiras esse mesmo trechinho. Não é tão grande, então você vai fazer assim, ó, tranquilamente. A número 9 é o que eu falei para vocês naquela hora do relato, ó. Na próxima aula, você escreverá um relato pessoal. Então, escolha um fato, uma experiência vivida. Isso já foi dito lá. Então, vocês vão primeiro pensar qual vai ser o fato. Se quiser contar oralmente esse fato para nós, nos mandem um áudio para depois escrever, né, no seu caderno. Então, tem que ter aquilo que eu falei, ó. Onde e quando esse fato aconteceu. Se você estava só ou tinha mais gente, estava acompanhado, né? Quem eram as pessoas, se tinha mais pessoas com você, e o que tornou esse fato marcante, interessante, que é o fato que você está contando para nós, tá? Número 10, você vai reler o texto Minha História de Palhaço e vai responder. Letra A. Por que consideramos esse texto um relato pessoal? Diante de tudo que foi explicado sobre relato pessoal, por que o texto Minha História de Palhaço é um relato pessoal? Que características ele tem que comprova que ele é um relato pessoal? E letra B. Qual o fato narrado nesse texto que mais lhe agradou? Aí é uma questão pessoal, você vai escolher o que mais te agradou nesse texto e justifique sua resposta. Vocês já estão no 5º ano, vocês já sabem usar argumentos para se explicar. Não pode apenas falar o trecho e escrever assim, ah, foi legal. Tá, você pode ter achado legal, mas você tem que usar argumentos para explicar o que teve lá que você achou legal. Tá? Então, você procure usar assim, as palavras bem explicadinhas, tá? Para mostrar que você prestou bastante atenção na aula e entendeu, que é o mais importante. Tá? E a número 11, passe o seu relato a limpo de acordo com as orientações do seu professor. Em sala de aula, isso fica mais fácil, mais tranquilo de se fazer, porque vocês vão escrevendo, vai nos mostrando, a gente vai dando dicas, né? E vocês já vão fazendo a correção ali. Quando é necessário, passamos a limpo ou em outra folha, né? Para arquivarmos. Como vocês estão fazendo em casa e no seu caderno, a sugestão é, terminou, mande a foto para os seus professores, pergunte se está ok, se precisa fazer alguma correção, se faltou algo, né? E aí nós vamos dando dicas para vocês, mesmo à distância. Se tiver muitas correções a serem feitas, é interessante passar a limpo. Agora, se forem poucas correções, nem tem essa necessidade, tá certo? E aí chegamos, né, ao final de mais uma aula de língua portuguesa, né, com bastante leitura, né, pessoal? Principalmente o 5º ano, vocês já são grandes, já leem bastante. A gente tem que estar sempre lendo. Quem mais lê, mais se desenvolve em todas as matérias, né? Então, aquela verificação, se assistiu a videoaula, né? Se você pausou, se foi necessário, se assistiu novamente quando for preciso, né? Fez as atividades e o que a gente fala que é mais importante nesse momento, né, de distanciamento aí que estamos vivendo.
entrar em contato com seus professores, né? Eu percebo isso, cada aluno que me manda um áudio pedindo ajuda e depois eu gravo um outro áudio, envio para ele, então parece que clareia, né? Que aquela dúvida que ficou ali te incomodando, te atrapalhando, quando você entra em contato com os professores, a gente consegue, mesmo que à distância, ajudar vocês. Então a gente precisa desse retorno de vocês aí para que a aprendizagem aconteça, que é a nossa principal preocupação, é isso aí, tá? Fiquem bem, até a próxima aula, um grande abraço.